Então, na verdade, o meu desejo, né, e a convocação feita aqui é que a gente possa realmente estudar essas experiências, ampliar o nosso olhar sobre elas, para que a gente possa cuidar melhor das pessoas que estão morrendo nesse momento que é tão importante para elas e para os seus familiares. São experiências que geralmente estão relacionadas com maior qualidade de morte. O que a literatura descreve, os estudos trazem, é que pessoas que experienciam esse tipo, que vivem esse tipo de fenômeno, elas geralmente morrem com mais tranquilidade, morrem em paz. E isso tem um impacto, inclusive, sobre os seus familiares em luto. Já existem estudos sobre o impacto, o possível impacto da vivência dessas experiências pelas pessoas que estão morrendo sobre o luto dos seus familiares. E os familiares relatam, indicam mesmo que é um luto que, apesar de difícil, ele é vivido com mais serenidade e tranquilidade. Então, as relações entre essas experiências e o morrer, existem mais relações positivas. Claro que há também relatos de experiências de final de vida negativas, né? Elas são infinitamente menores e geralmente elas estão relacionadas a pendências. A pessoa que está morrendo, ela tem negócios inacabados, ela não resolveu certas questões ou lembranças de traumas passados, mas elas são muito menos descritas na literatura. Geralmente, essas experiências são relacionadas com conforto, tranquilidade e maior qualidade de morte. E é verdade que algumas dessas experiências podem ser confundidas, ou pode ser difícil fazer uma diferenciação entre alucinação e delírio, ou estado confusional agudo, do paciente que está vivenciando o seu processo de morrer. Mas a grande questão é que, fenomenologicamente, essas experiências elas são descritas como muito diferentes. Por exemplo, a pessoa que está em delírio, ela tem agitação psicomotora, ela tem medo, ela tem emoções de ansiedade, ela fica muito angustiada, né? E ela tem dificuldades, às vezes, inclusive, de lembrar desse momento de confusão, o que é bem diferente da experiência de final de vida, o que a literatura tem demonstrado ser diferente, porque nessas experiências os pacientes lembram com clareza, eles estão com consciência preservada e eles trazem emoções de serenidade, na maior parte das vezes, de tranquilidade, de paz. Diferentemente das emoções e das sensações vivenciadas durante um estado confusional. Da mesma forma, as alucinações que são decorrentes, por exemplo, do uso de medicações no final da vida, de opioides, elas são alucinações com conteúdo emocional negativo. Então as pessoas costumam ver animais peçonhentos, elas se sentem perseguidas, elas veem baratas, elas veem coisas muito difíceis, enquanto as visões de leito de morte são visões de encontro com pessoas da família que já estão falecidas, são com figuras religiosas que são importantes para a pessoa que está falecendo e que trazem um conteúdo emocional e uma tranquilidade que não é vista durante processos alucinatórios comuns. Então, a gente realmente precisa estudar melhor essas experiências porque a gente ainda não sabe como distingui-las. E isso pode interferir no manejo clínico adequado dos pacientes que estão morrendo. A gente pode estar medicando o que não precisa ser medicado, ou a gente pode estar excluindo o paciente de viver essa experiência se a gente ceda ele demais. Quem tiver interesse, quiser conhecer melhor, né, sobre esse tema, sobre essas possibilidades de diferenciação, né, fenomenológica entre delírio, estado confusional, alucinação e experiência de final de vida, existe o estudo de Christoph Kerr e sua equipe no Buffalo Hospice,
que é um estudo bem importante. Ele foi realizado em 2014, a gente vai colocar o link para vocês aqui no vídeo, e é um estudo em que ele demonstra que pacientes nesse hóspice, que foram acompanhados longitudinalmente durante um tempo até o momento da morte, alguns vivenciaram tanto delírio e experiências confusionais, quanto experiências de final de vida, mas os próprios pacientes relatavam que eram experiências diferentes, né? Sendo experiências de final de vida, experiências que tinham um significado subjetivo importante, que auxiliavam esses pacientes a viver esse processo de morte com muito mais consolo e tranquilidade. Essas experiências de final de vida, além de terem implicações sobre o processo de morrer, elas trazem implicações importantes para o problema mente-cérebro, né? Porque elas desafiam as nossas concepções tradicionais sobre como a mente e o cérebro se relacionam. Especialmente as experiências que foram relatadas aqui, as coincidências de leito de morte que acontecem no momento da morte e a lucidez terminal, porque elas não podem ser explicadas facilmente pelo paradigma materialista tão veemente, né, tão presente hoje na ciência. Peter Fenwick, né, eu tenho citado ele bastante aqui, professor Franklin Santana, que é um professor hoje que está na Bahia, né, mas era da USP, eles defendem num capítulo bem importante do livro Explore Frontiers of the Mind and Brain Relationship, eles defendem que essas experiências podem se constituir como argumentos importantes para que a gente estude melhor o fenômeno da consciência. Porque elas acontecem e não podem ser explicadas, né? É como se elas fossem um furo ao paradigma anterior. Então, o que eu estou trazendo é a importância da gente realizar mais pesquisas empíricas. Precisamos estudar essas experiências, precisamos aprofundar na diferenciação entre essas experiências e delírio e alucinação, para que a gente possa, quem sabe, né, construir teorias menos reducionistas da mente, ampliar o nosso olhar e, assim, garantir maior cuidado às pessoas que estão em final de vida, que estão morrendo e aos seus familiares.